indicação terapêutica, obviamente, que é um dos conceitos que vêm descritos de facto no folheto informativo, corresponde aos sintomas ou doenças para o qual o medicamento é indicado na sua ação farmacológica. No caso concreto do paracetamol, ele é indicado para atuar sobre dor ligeira a moderada, sendo o nome atribuído a este tipo de ação analgésico, sendo também para diminuir a temperatura quando existe febre. Portanto, neste caso em concreto, chama-se antipirético. Vem descrito também o efeito secundário ou colateral. Efeito secundário será um termo mais comum no público em geral, sendo que o efeito colateral é utilizado mais nos profissionais de saúde, portanto, em termos de denominação. O que corresponde? Corresponde, de facto, aos efeitos indesejáveis que não deveriam acontecer, mas que, de facto, muitas vezes se manifestam no nosso organismo quando da toma do medicamento. Dou-vos um exemplo muito comum no caso dos anti-inflamatórios, aquele mal-estar de estômago ou aquela dor de estômago que possa ocasionar em algumas situações após uma toma de um anti-inflamatório, sendo essa situação considerada então um efeito secundário ou colateral. Contraindicação será qualquer condição ou sintoma que se torne impróprio o uso do medicamento, ou seja, aquelas situações em que de facto o medicamento não pode de todo ser tomado. O paracetamol é contraindicado para quem tem alergia ao medicamento, obviamente tornaria-se inviável a sua toma, ou para situações em que quem tem doenças graves do fígado, como o caso da cirrose, ou quem tem insuficiência renal crónica. Nesse tipo de situações o paracetamol não pode ser tomado, uma vez que iria propiciar a gravidade bastante intensa da doença que o paciente tem. Reação adversa. Aqui pode haver alguma confusão entre aquilo que é a reação adversa, o efeito secundário ou colateral. Entende-se que a reação adversa medicamentosa é tecnicamente mais adequada no caso de estamos a falar de efeitos de medicamentos que sejam desagradáveis, nocivos ou potencialmente nocivos. Ou seja, podemos considerar que sejam a questão dos efeitos secundários ou colaterais, mas de uma forma muito mais intensa, em que se torna, a maior parte das vezes, inviável até a sua administração no organismo. Dou-vos exemplos de alguns distúrbios digestivos que possam ser considerados reações adversas, como a perda do apetite, náusea, sensação de distensão abdominal, obstipação ou diarreia. Obviamente são situações que tornam-se inviável, muitas das situações, a continuidade de toma de determinado medicamento que os provoque. Quero-vos salientar também que na questão da reação adversa há aqui um conjunto de características que possam interferir e possam propiciar que na toma de um determinado medicamento possa aparecer esse tipo de reação. O caso da própria genética da pessoa, a alimentação que esteja a fazer, a interação com outros medicamentos que possa estar a tomar, outras doenças que possa ter, etc., serão situações que poderão estar associadas ou poderão propiciar reações adversas que tornam-se muitas vezes inviável a toma do medicamento. Reação de hipersensibilidade. Há pouco já tinha referenciado como uma situação de contraindicação é precisamente a alergia ao medicamento. A alergia a um medicamento será precisamente uma reação que é mediada pelo sistema imunitário contra precisamente esse medicamento, em que os sintomas poderão ser leves ou até graves, e essa reação de hipersensibilidade provocar erupções cutâneas, em que a pessoa de facto tem bastante comichão, sensação de queimadura, ardor, mal-estar. Em determinados casos mais graves e mais extremos, a anafilaxia. A anafilaxia será a disseminação por toda a corrente sanguínea dessa mediação do sistema imunitário contra esse medicamento, em que vai desencadear efeitos de tal forma graves que poderão conduzir a uma paragem respiratória e até morte. Portanto, são situações, obviamente, que estamos aqui a falar de urgência ou até mesmo de emergência médica. No caso da posologia, refere-se à dose do medicamento que deve ser administrada e ao respectivo espaço temporal da sua administração no organismo. Ou seja, esta é uma situação de facto fundamental
para a pessoa saber a correta forma de tomar o medicamento. Isto significa que, no caso do paracetamol, o paracetamol 500 mg poderá ser tomado um comprimido de 8 a 8 horas. Muitas vezes é uma situação que é transmitida pelo médico, é quando da prescrição, ou no aconselhamento na farmácia no caso de ser indicado um medicamento não sujeito a receita médica.